Olá, aqui é o professor Matheus Passos e nessa aula eu vou falar para vocês sobre o autor francês Alexis de Tocqueville. Finalmente eu estou fazendo um vídeo, fazendo uma aula sobre uma das inúmeras sugestões que eu recebi aqui no meu canal, que é falar sobre o autor francês Tocqueville. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, alguma dica de algum autor que você queira que eu explique aqui para você, deixa aqui nos comentários a sua sugestão, que assim que possível eu vou fazer esse vídeo aí conforme o seu pedido. Então, como eu falei na aula de hoje, a gente vai falar sobre o Tocqueville, um autor francês aí vivendo no século XIX, um século do liberalismo. E, como tal, Tocqueville era um autor liberal, tinha então essa perspectiva liberal e ele buscou então analisar essa liberdade e essa igualdade, porque a igualdade também é um elemento da sua análise, mas ele buscou fazer uma análise na realidade, na prática. Então, claro, ele faz alguns apontamentos teóricos sobre o assunto, mas aquele livro, que é o livro que a gente vai falar aqui nessa aula de hoje, que é o livro A Democracia na América, é um livro então no qual ele faz alguns apontamentos sobre o modo de vida dos americanos quando Tocqueville visitou os Estados Unidos no início do século XIX, e aí ele vai então falar sobre essa relação, que é uma relação às vezes conflituosa entre a liberdade e a igualdade. Conflituosa por quê? Porque se você aumenta ou se você prioriza a liberdade, isso gera desigualdade entre as pessoas. Por outro lado, se você prioriza a igualdade entre as pessoas, existe uma probabilidade então de que elas não vão ser livres, para que se mantenham no mesmo nível de igualdade entre si. Então o Tocqueville visitou os Estados Unidos, como eu falei, escreveu aí essa obra, claro, não foi só essa, tem uma outra obra dele que é muito importante, muito conhecida, que se chama O Antigo Regime e a Revolução, publicada aí um pouco mais para o final da sua vida, mas eu vou falar aqui então sobre o livro A Democracia na América, que ele publicou em 2 volumes, o primeiro em 1835 e o segundo em 1840, e que corresponde aí ao resultado, como eu disse, da viagem que ele fez aos Estados Unidos. Então a primeira coisa a levar em consideração é que o Tocqueville buscou, por meio dessa análise mais prática, identificar ali alguns aspectos do que seria o desenvolvimento sociopolítico de uma determinada sociedade. E para fazer isso, ele buscou então analisar os costumes, analisar ali o dia a dia das pessoas e com base nesses costumes, e nesse dia a dia, ele buscou então analisar as instituições políticas existentes no caso dos Estados Unidos, bem como as relações entre o Estado e a sociedade. É nessa perspectiva, então, que se afirma que o objetivo do Tocqueville no seu livro é fazer essa análise, como eu disse, da possível coexistência entre a ideia de um desenvolvimento social igualitário juntamente com a garantia ou a manutenção das liberdades individuais. Por isso que eu falei no início, é um equilíbrio complicado, porque você prioriza uma, em tese diminui a outra, mas o que ele buscou então foi sair um pouco desse aspecto teórico ou mais idealizado, como ideias, e verificar na realidade como que isso poderia ser feito, ou seja, como se poderia desenvolver um regime democrático, que ele vai identificar aqui como um regime, a igualdade com a democracia. Então, de que forma um regime democrático, portanto um regime que garanta a igualdade, pode se coadunar ou pode agir em conjunto com a garantia das liberdades individuais. E ele acreditava que esse equilíbrio entre a liberdade individual e a igualdade ou a democracia se encontrava nos Estados Unidos na primeira metade do século XIX. Por esse motivo, então, que ele vai escrever, como é o título do seu livro, A Democracia na América. E aí aqui você já precisa ter em mente aí um aspecto principal. Para o Tocqueville, democracia não está vinculada à liberdade individual. Democracia está vinculada à igualdade entre os indivíduos. Essa igualdade, como eu vou explicar daqui a pouquinho, vista não apenas na sua perspectiva formal, portanto a igualdade perante a lei, mas também uma igualdade cultural e uma igualdade política, o que a gente poderia entender aqui como sendo aí igualdade de condições na sociedade.
Nesse sentido, inclusive, existem alguns autores que identificam no Tocqueville o precursor da ideia de tipos ideais. Os tipos ideais é uma construção do Max Weber. Eu tenho aulas sobre ele aqui disponíveis, então se você tiver interesse, dá uma olhadinha. Mas, grosso modo, o tipo ideal do Max Weber é aquela construção de criação de um modelo, né, de um determinado conceito, para poder analisar esse conceito na realidade. Então, como eu disse, existem autores que vão dizer que o Tocqueville é o criador desse conceito de tipo ideal, porque ele vai construir esse tipo ideal de democracia nos Estados Unidos. Quer dizer, é aquele tipo ideal de democracia que garante ao mesmo tempo a máxima liberdade individual com a igualdade entre todos, uma igualdade efetiva e não apenas aquela igualdade formal perante a lei. Então, nessa perspectiva, o que é o conceito, ou qual é o conceito de democracia para o Tocqueville? Resumidamente, ele vai dizer que democracia corresponde à igualdade de condições. E o que significa a igualdade de condições, eu vou explicar daqui 2 minutinhos nessa aula. Mas antes disso, eu quero lembrar aqui já para você que o Tocqueville considerava que a democracia seria algo tão inexorável no mundo, ou seja, não existiria outro rumo a seguir, que ele identifica a democracia como uma lei necessária. Aqui entendendo a palavra lei, não no sentido de uma regra imposta pelo Estado, mas como se fosse quase uma lei da natureza. Ou seja, o Tocqueville não conseguia acreditar na possibilidade de um avanço em direção a um regime autoritário. Ele acreditava que naturalmente todos os regimes políticos em um momento ou outro iriam chegar à democracia, porque essa seria então a lei natural do desenvolvimento sociopolítico de todas as sociedades. A questão, claro, era saber quando essas sociedades chegariam nessa democracia e de que maneira isso ocorreria, já que aí cada país teria a sua condicionante própria, né, os seus critérios próprios aqui, entre aspas, para poder chegar nesse nível de desenvolvimento social. Então, de todo jeito, recapitulando, a democracia seria algo inexorável na história humana e a democracia corresponde então a essa igualdade de condições. É claro que vale destacar aqui, né, que o Tocqueville não estava dizendo que os Estados Unidos fossem o país mais democrático do mundo à época. Ele analisa os Estados Unidos e diz que os Estados Unidos, naquele momento, tinham as condições necessárias, na visão dele, no tipo ideal dele de democracia, né, para fazer com que essa democracia florescesse. O que não necessariamente significa dizer que assim o era. Ou seja, as condições estavam dadas e se o país realmente se utilizaria dessas condições, né, para implantar essa democracia ou não, aí seria uma outra história. E aqui então vamos começar com um dos elementos dessa igualdade de condições, né? Ou seja, o Tocqueville ele vai falar muito na ação política do cidadão, na ação política do povo. Ele acredita que só existe democracia naquelas situações ou naqueles estados, naquelas sociedades em que o povo, em que o cidadão, ele efetivamente atua na esfera política. Então esse é o pré-requisito para ele. Se não houver ação política do povo, não vai haver democracia naquele determinado país. E a ação política do povo aqui, eu já até vou me antecipar um pouquinho e depois eu volto a esse tema, essa ação política não é simplesmente votar, não é ir lá, como é o caso no Brasil hoje, de 4 em 4 anos e depositar o seu voto na urna, né? Digitar lá os números na urna eletrônica. Quer dizer, essa participação política que o Tocqueville enxerga, essa ação política do povo, é muito mais no sentido de uma cidadania ativa, ou seja, o cidadão não pode ficar parado esperando o ano da eleição, o mês, o dia da eleição para ir lá e votar e ponto final, fiz a minha parte. Isso é extremamente problemático, como a gente vai ver daqui a pouquinho nesse vídeo, nessa aula. Ou seja, a ação política do povo é fundamental para que a democracia se concretize. Sem ação política efetiva do cidadão, não existe democracia na visão do Tocqueville. Agora, como é possível então fazer com que essa ação política do povo se concretize? E aí a gente volta à ideia da igualdade de condições.
Quer dizer, a igualdade de condições aqui para o Tocqueville não diz respeito apenas à questão de uma igualdade formal perante a lei. Ele coloca aqui, e aqui eu vou até dar uma lidinha nesse trecho, ele diz que a igualdade de condições não corresponde apenas à igualdade também econômica, é fundamental a igualdade cultural e a igualdade política para o desenvolvimento homogêneo do processo democrático. Então percebam que quando o Tocqueville fala em igualdade de condições, ele está considerando a igualdade perante a lei, ele está considerando a igualdade econômica entre as pessoas, ele está considerando a igualdade cultural, ele está considerando a igualdade política. Então percebam aqui que ele está analisando a sociedade, e aí a gente volta para a sociedade americana do início do século XIX, e ali ele percebe que, pelo menos em relação a um determinado extrato da sociedade, esses critérios estão dados. Existe essa igualdade de condições e por isso que ele enxerga então os Estados Unidos como um país em que a democracia iria florescer muito em breve quando comparado com a França, que era o país de origem dele. Claro que existem aqueles que criticam o pensamento do Tocqueville porque, à época, nos Estados Unidos, existiam escravos, existia então uma parcela da população que não participava efetivamente do processo político e existia já uma desigualdade econômica entre as pessoas. Então ele vai dizer que, apesar disso, ainda assim os Estados Unidos seriam o país em que a democracia mais provavelmente se desenvolveria. E ele dizia isso, repito, porque ele acreditava que, apesar desses problemas, existe a possibilidade do povo atuar para o próprio povo, diminuir essa desigualdade e garantir, portanto, essa igualdade de condições que ele define. Então, para recapitular aqui mais um aspecto, igualdade de condições, na visão do Tocqueville, é a base da democracia, portanto não existe democracia sem igualdade de condições, e essa igualdade de condição, ela pressupõe 4 tipos de igualdade presentes na prática, não apenas no seu aspecto formal, mas na realidade dos indivíduos, que é, claro, a igualdade formal perante a lei, a igualdade econômica, igualdade cultural e igualdade política entre os cidadãos. Vejam então que para o Tocqueville, quando existisse essa igualdade social, existiria a igualdade política. E aí você vai me perguntar assim, mas Mateus, beleza, como então a gente vai garantir essa igualdade social? De que maneira então o Tocqueville enxergava isso? E aí ele vai falar de um outro conceito, que é o que ele chama de fator gerador de igualdade. Lembrem-se de que o Tocqueville, ele faz, claro, uma análise de certa forma um pouco jurídica ali da sociedade americana, mas o foco dele é muito mais sociopolítico. Ou seja, ele está analisando muito mais o aspecto social e que elementos sociais contribuem ou não para a democracia no país, no caso ali nos Estados Unidos. Então ele vai dizer que a democracia vai se concretizar e ela vai se desenvolver a partir do momento em que existam esses fatores geradores de igualdade, como ele chama. E o que são esses fatores? Ele vai definir aqui que um fator gerador de igualdade, para que você tenha aí a definição clara, é todo e qualquer elemento cultural que permita aos indivíduos considerarem-se como iguais entre si. Então vejam que ele não está priorizando o aspecto formal, o aspecto da lei para garantir ou para concretizar a democracia. É um fator cultural que vai fazer com que esses indivíduos enxerguem-se iguais uns aos outros. E é por isso que, a despeito da existência das distinções entre homens livres e escravos nos Estados Unidos, ou a questão do racismo que existia muito fortemente no início do século XIX também nos Estados Unidos, ele vai falar então sobre esse fator gerador de igualdade como um elemento que estaria presente ali nos Estados Unidos, ou seja, os homens consideravam-se culturalmente como iguais entre si. E essa ideia aqui precisa ser entendida quando o Tocqueville compara a estrutura social americana com a estrutura social francesa.
ainda que a gente já tivesse na França no século XIX, mas ainda existia aquela ideia, aquele resquício dos três estados, como existia antes da Revolução Francesa. Então, a ideia do Tocqueville aqui é essa: os indivíduos eles precisavam se sentir como iguais, precisavam acreditar que eram iguais uns aos outros, e a partir daí, então, existiria esse fator gerador de igualdade. Tanto que ele vai dizer, por exemplo, o que pode ser esse fator, esse elemento cultural. Pode ser simplesmente aquela ideia, repito, que os americanos tinham de que eram todos iguais entre si, porque eram opostos à sociedade hierarquizada da Inglaterra, por exemplo. Então, os americanos tinham essa ideia de que eram todos iguais entre si, porque todos foram expulsos ou não eram desejados na Inglaterra, por isso estavam nos Estados Unidos de maneira igualitária. Ou ele vai dizer uma lei pode se tornar com o tempo um fator cultural, portanto um fator gerador de igualdade. A ideia que eu quero que você tenha aqui é a seguinte: quando Tocqueville então fala em fator gerador de igualdade, ele está falando em um elemento cultural que, com o passar do tempo, vai fazer com que os indivíduos interiorizem em si mesmos a ideia de que são iguais uns aos outros. A partir do momento em que esse fator cultural estiver presente, a partir do momento em que essa ideia de que todos somos iguais, não porque a lei está obrigando, mas porque nós temos isso como um elemento cultural dentro de nós mesmos, aí sim a democracia seria favorecida. Então vejam aqui que a gente tem dois elementos que se juntam no pensamento dele. O primeiro é a própria ideia de democracia, que é definida como sendo a igualdade de condições, e sendo esta igualdade de condições fundamentada então na igualdade formal, na igualdade social principalmente, na igualdade cultural e na igualdade política de um lado, e de outro a gente tem esse fator gerador de igualdade que corresponde então a um elemento cultural que vai, me perdoem dizer assim, mas colocar na cabeça das pessoas que elas são iguais umas às outras. Então, a partir do momento em que esses dois elementos estão presentes, se tem aí então esse desenvolvimento desse processo igualitário, ou seja, dessa identificação de um cidadão com o outro, no sentido de ambos considerarem-se como iguais entre si. Repito, não porque a lei diz, mas porque culturalmente eles se consideram como iguais, e a partir do momento então em que eles são considerados ou que eles se consideram como iguais, a democracia pode se desenvolver. Por isso que o Tocqueville fala que esse processo igualitário ele é constante, e ele é constante porque, na visão dele, com base nos aspectos sociopolíticos que ele analisou, é uma tendência do ser humano reconhecer no seu próximo o seu semelhante, reconhecê-lo como igual a si. Portanto, em termos de processo igualitário ou de um processo cultural, de um fator gerador de igualdade, isso é meio que automático, isso é meio que presente, consequentemente a democracia seria uma consequência normal a ser atingida. Agora, a qualidade dessa democracia vai depender da ação do povo, da ação política do povo, como eu disse anteriormente. Então vejam como esses dois elementos se juntam, eles se coadunam entre si, se relacionam entre si. É necessário que o cidadão enxergue o seu próximo como um semelhante, como um igual, culturalmente falando, para que em conjunto ambos possam atuar politicamente. E é essa, ou é daí então, é essa atuação, é dela que vem a força da democracia. Bom, pessoal, essa é a primeira parte dessa aula sobre o Tocqueville. Eu vou parar por aqui agora e na próxima parte, na segunda parte, eu vou falar sobre os tipos de democracia que o Tocqueville enxerga como possíveis de surgirem em decorrência da ação ou da não ação política do povo. Se você tem alguma dúvida sobre essa ideia de democracia como igualdade de condições e sobre a ideia do fator gerador de igualdade, deixe aqui nos comentários as suas dúvidas que eu vou responder para você. E não se esqueça, claro, de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no meu canal para que você seja o primeiro a receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou colocar por aqui. Muito obrigado por terem assistido, um abraço a todos e até a próxima.